Esse capítulo 2 não aconteceu nada ainda. Paz e alto, irmãos. Eu quero expor aqui um estudo do irmão Romeus, né? Esse vídeo mais antigo, ele vem explicando aqui sobre o sinal no céu, a mulher, né? Que é a lua, né? Ele mostra o entendimento do estelário lá, né? Que não aconteceu, que é um sinal no céu, né? Que é uma tipologia do que vai acontecer em Apocalipse 12, o arrebatamento do filho varão, né? Então nesse vídeo aqui ele vem explicando sobre isso. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre Apocalipse capítulo 12. Vou trazer o entendimento dos irmãos mais uma vez com respeito ao capítulo 12. Por quê? Porque tem surgido irmãos aí no nosso meio que surgiram só para trazer divisão e heresia. Já estão distorcendo totalmente aquilo que nós ensinamos com respeito ao Apocalipse 12. Já estão pregando heresia aí e heresias aí de encher caminhão, esses irmãos. Surgiram no nosso meio aí e está distorcendo tudo aquilo que nós pregamos. Então vamos lá. Eu vou por parte. Eu vou trazer algo aqui para os irmãos que eu não trouxe nos outros vídeos, que o Eterno cada vez mais vai abrir o nosso entendimento. Vou pegar parte por parte, meus irmãos. Aqui está dizendo assim, foi visto no céu uma mulher que estava com o sol sobre ela, que estava grávida, com a lua debaixo dos pés, pronto para dar a luz. Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Que mulher é essa? Essa mulher é a igreja. A igreja em toda a terra. A igreja é chamada de mulher. Então a mulher é a igreja em toda a terra. Romilson, ela está vestida com o sol. O texto está dizendo assim, ela está vestida com o sol. Quem é o sol? O sol é Yahshua. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, nos mostra que o sol, ele representa Yahshua. É um símbolo de Yahshua, o sol. Malaquias 4, versículo 2, que ela está vestida com o sol da justiça. Ou seja, essa igreja está vestida com o espírito de Yahshua. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz que quem não tem o espírito de Yahshua, esse tal não é dele. Então, Israel não está vestido com Yahshua. Israel não está vestido com o sol da justiça, com o espírito de Yahshua. Por isso, então, que essa mulher não é Israel. Essa mulher é a igreja em toda a terra. Ela está vestida com o sol da justiça. Ela está vestida com o espírito de Yahshua. Já caiu por terra que é Israel, não é Israel. E diz assim, a coroa de 12 estrelas na cabeça. O que é a coroa? A coroa representa os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos é a honra da igreja. Porque o evangelho das boas novas começou com eles. Então essa mulher está com a coroa de 12 estrelas na cabeça, representando os 12 apóstolos, que é a honra da igreja. E ela tem a lua debaixo dos pés. Está dizendo que essa mulher está com a lua debaixo dos pés. Por quê? Porque a lua foi dada para governar à noite. O sol governa durante o dia. E a lua foi dada para governar à noite. Foi dada para governar sobre as trevas. Essa mulher está mostrando que essa mulher tem o poder das trevas debaixo dos seus pés. A lua ali, debaixo dos pés dela, está mostrando que a lua foi dada para governar de noite. Para nós entender isso. A lua foi dada para governar de noite. Então essa mulher tem o poder das trevas debaixo dos pés. É isso que o texto quer mostrar. E é tanto também, meus irmãos, que a lua, ela representa a própria igreja. A lua representa a própria igreja do Mashiach. O que está escrito no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10? Quem é essa que vem subindo como a lua cheia, brilhante como o sol? Por quê? Porque a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Yahshua. E Yahshua é o sol da justiça que planifica a igreja. Então ele bate o seu brilho na lua, o sol bate o seu brilho na lua para ela brilhar sobre as trevas, brilhar sobre a noite. Então a igreja não tem luz própria, mas ela brilha no meio das trevas. Então é isso aí, vamos lá. E essa mulher estava grávida, grávida de um menino. Quem é o menino? O menino é um grupo de vencedores. Vamos jogar tudo por terra essas heresias que o pessoal vem trazendo aí. Tem esses irmãos que surgiram no nosso meio aí para trazer confusão, trazer falta de entendimento para as pessoas. Está dizendo assim, estava grávida de um filho varão. Essa criança, eu coloquei que essa criança é um grupo de vencedores. Por quê? Por que é um grupo de vencedores? Vou mostrar para vocês. No capítulo 12 diz que essa criança, ela vai pastorear. Nas outras que a ela foi dado um cedro de ferro, para ela reger as nações com um cedro de ferro, para ela pastorear as nações. Foi dado para ela um cedro de ferro, porque essa criança vai ser rei. Essa criança são os vencedores. Essa criança são os 24 anciões que vão receber coroa na cabeça. Ela vai receber um cedro, essa criança, porque ela é rei. São reis. Reis, por isso fala lá. Vós sois reis e sacerdotes. É um grupo de vencedores que vão se tornar reis. Então, eu tô falando rei aqui porque quando fala um filho varão, eu posso falar um rei. Mas só que eu tenho que mostrar que ele é plural, que são várias pessoas. Ah, tá isso. No versículo 11 fala assim, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Eles quem? O filho varão. O filho varão venceu a Satanás graças ao sangue do cordeiro. Só que tá falando assim, eles, colocando o filho varão no plural. Eles, são vários crentes que se tornaram vencedores. Então, esse menino, esse filho varão, são várias pessoas que vão formar ele. Por isso fala, eles o venceram. Eles quem? O filho varão venceu a Satanás. Então, dizendo assim que vai dar para ele um cedro de ferro, para ele reger as nações com um cedro de ferro. Agora eu vou ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 27, para mostrar o menino no capítulo 2, versículo 27. Tem que ir lá na frente e voltar para trás. Olha o que diz aqui. E aquele que vencer e guardar os meus caminhos até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro, e elas regerá com vara de ferro, de modo que serão despedaçados como vaso de barro, assim como recebi eu a autoridade do meu pai. Vou ler nessa aqui e vou ler lá na frente, aqui, ó. Ele as pastoreará com vara de ferro, ele as pastoreará com vara de ferro. Ele quem? O vencedor. Ao vencedor dar-lhe um cedro de ferro. Então só que não vai ter só um vencedor, vai ter vários vencedores. E esses vencedores, cada um deles vai receber um cedro de ferro, eles vai ser reis no milênio. Então tá dizendo assim, ao vencedor, aquele que vencer e guardar os meus caminhos até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, que ele vai ser rei no milênio. E ele as pastoreará com vara de ferro, de modo que serão despedaçados como vaso de barro, assim como recebi a autoridade do meu pai. Agora o capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho varão, um menino, que pastoreará todas as nações com vara de ferro. Está mostrando que os vencedores do capítulo 2, versículo 27, é o mesmo filho varão do capítulo 2, versículo 5, que ambos vão receber uma vara de ferro. E ambos são eles, no plural. Então, tá tudo por terra. Tá ficando bem explicadinho aí, vamos lá. Agora, quem é o dragão vermelho? O dragão vermelho, se nem explicar, todo mundo sabe. É Satanás, a antiga serpente. A antiga serpente, Satanás. Tá lá no capítulo 12, fala que ele é a antiga serpente. Se eu não me engano, é o versículo 9 aqui, ó. Versículo 9. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado diabo e Satanás. Então, o dragão vermelho é Satanás. Aí diz que ele arrastou uma terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. Capítulo 12, versículo 4. Ele arrastou uma terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. O que estrela é essa, irmão? Que ele arrastou com a cauda dele? Tá no capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás.
que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Então, as estrelas são os anjos que ele arrastou junto com ele. Ele arrastou uma terça parte dos anjos quando ele corrompeu esses anjos lá no céu. Então, está mostrando aqui que as estrelas que a cauda dele arrastava são os anjos. Está explicando no versículo 9, está explicando que são os anjos. Agora, a mulher deu à luz a criança e a criança foi arrebatada. A criança foi arrebatada. Você está falando do arrebatamento do filho varão, que vai acontecer quando a mulher der a luz a ele. Quando a igreja der a luz ao filho varão, ele vai ser arrebatado. Quando essa criança nascer, o que vai acontecer com ela? Ela vai pro céu, ela vai embora, vai ser arrebatada. O Apocalipse 12 está no chão, formado no chão, e o sinal também no céu. O sinal no chão e no céu, ou seja, ao mesmo tempo que aparece o sinal no céu, é ao mesmo tempo que acontece o arrebatamento. Ou seja, quando o filho nasce e é arrebatado para o céu, aparece o sinal no céu também. Bem, como ele vai explicar mais para frente, que aparece o sinal no estelário, aparece o sinal com o Nibiru, é tudo uma tipologia do que vai acontecer em Apocalipse 12, no arrebatamento, né? Vamos seguir escutando. Então espero que até aqui você tenha entendido. E o que acontece? Então o dragão vermelho vai posicionar de frente à terra e de frente à constelação de Virgem para mostrar que o Eterno vai fazer o sinal cumprir literalmente. O sinal se cumprindo literalmente, ou seja, Apocalipse 12:1, a mulher vitoriosa aparecendo no céu, né? Logo mais vocês vão ver que é isso que ele está querendo dizer, lá com os estudos, a explicação do estelário, né? Que não aconteceu, né? Que foi um sinal no céu, mas que como o cálculo não batia, agora parece que vai bater, então vai acontecer ainda. E quando isso acontecer no céu, é o arrebatamento que está acontecendo, né? Descreve o verso 1 de Apocalipse 12, a mulher vitoriosa, a mulher que faz parte do filho varão, como foi explicado, que sobe para o céu, é arrebatado. Então, o menino está sendo formado. Quando é que esse menino começou a ser formado, meu Deus? Quando a igreja nasceu, na época que, no dia que Yahshua ressuscitou, surgiu a mulher, a igreja dele. E naquele dia, o menino começou a ser formado no ventre da igreja, começou a ser formado os vencedores. Agora eu vou voltar no capítulo 12, versículo 1. Vou voltar no versículo 1 agora e vou ler até o 2. Foi visto um grandioso sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Olha o que ele está dizendo. Foi visto um sinal no céu. Vou colocar a tradução em grego, aí pra vocês verem que está escrito nela assim, foi visto um sinal no céu. Aonde esse sinal tem que aparecer? No céu, porque está falando que é no céu que vai aparecer. O que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, nós vamos amadurecendo cada vez mais no conhecimento, graças ao Eterno. Vou trazer para os irmãos aqui um entendimento tremendo que o Eterno me deu com respeito a isso aqui. Em 2017... Agora ele segue explicando que em 2017, 2022, 2025, né, foi interpretado no programa estelário esse sinal no céu. Mas preste atenção que esse sinal no céu é uma tipologia do arrebatamento do filho varão. Isso é óbvio de compreender, né? Logo mais ele vai explicar bem com detalhe isso, que o sinal no céu é uma tipologia, né, do que vai acontecer em Apocalipse 12, como lá no começo foi explicado que nada de Apocalipse 12 ainda aconteceu. Nós achamos que o arrebatamento ia acontecer ali. Por quê? Porque nós vimos o sinal do céu. Qual o sinal? Em 2017 apareceu esse sinal aqui. Lá na constelação de Virgem. Na constelação de Virgem a mulher estava com a coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés, com o sol sobre ela, sobre os ombros, e estava grávida. E ela ficou grávida durante 9 meses. Quem fez o papel da criança ali nascendo ali foi o planeta Júpiter. Porque ele é chamado de planeta rei. Ele ficou 9 meses no ventre, 40 semanas, 9 meses no ventre, circulando para lá e para cá. Daqui a pouco eu vou te mostrar no programa estelar aqui esse evento aí que aconteceu em 2017. Então ele ficou lá circulando para lá e para cá, até que ele saiu no dia 23 de setembro. E aí a lua foi para debaixo dos pés, o sol veio para cima do ombro dela e 12 estrelas ficou sobre a cabeça dela. Só que eu não entendia o que eu entendo hoje naquela época. Eu não entendia. Senão nós não tínhamos pensado que o arrebatamento ia acontecer naquela época. Então ele cita o primeiro sinal no céu da mulher lá no estelário, né? Ele cita isso como o primeiro sinal, ou seja, a mulher vitoriosa de Apocalipse 1, primeiro sinal no céu, mulher vitoriosa. Ele interpreta como o primeiro sinal, e o segundo sinal ele interpreta como a queda do dragão, né? Isso fica mais explícito ao seguir compreendendo a explicação. Agora está faltando cumprir o segundo sinal. O Eterno vai fazer o segundo sinal acontecer literalmente. Literalmente. Por quê? Porque o dragão vermelho aqui, quem vai fazer o papel dele representando Satanás, é o planeta Nibiru. Ele é 6 vezes maior que a Terra. Ele é vermelhão, arrasta uma tira de asteroide na rabeira dele, que aquela tira de asteroide vindo na cauda dele representa os anjos caídos de Satanás. É uma tipologia dos anjos caídos de Satanás. Então, o Nibiru vai vir, vai parar de frente à constelação de Virgem, e vai parar de frente para a Terra. E vai estar de frente para a Terra e de frente à constelação de Virgem. Não é que ele vai parar, ele vai estar passando. Então, se a maneira de falar, vai estar de frente à mulher, para devorar o filho tão logo nascer. E lá na constelação de Virgem, o Eterno vai fazer a lua nascer lá novamente. Por que o Eterno vai fazer nascer lá novamente? Porque agora vai cumprir o arrebatamento. Agora é para valer. Agora é para valer.
No primeiro sinal, não, era só um sinal. Agora o segundo sinal é real. Vai ser literal e na hora que vai acontecer dele é a hora do arrebatamento. Porque o dragão vai estar posicionado de frente para a Terra, de frente para a constelação de Virgem, de frente para as perninhas da constelação de Virgem. Vou mostrar para vocês daqui a pouco no estelar. Aí ele vai mostrar no estelário, né, os acontecimentos. Mas mesmo o acontecimento não acontecendo, né, ele fala que está em sintonia, né, o arrebatamento do filho varão com o sinal no céu, né. Vamos seguir analisando. E aí, o que vai acontecer então? Vai acontecer que a mulher vai dar à luz. A hora que ela der à luz é o arrebatamento. Junto. Então o libido vai estar junto. O que eu vou fazer agora então? Agora eu vou colocar aí o vídeo mostrando para vocês o que aconteceu em 2017, ok, irmãos? Assista o vídeo. Então, irmãos, nós agora estamos aqui de frente ao programa estelar. E eu vou mostrar para os irmãos o filho varão nascendo na constelação de Virgem no dia 15 de abril, que vai ser dia 16 de abril aqui no Brasil. Porém, meus irmãos, primeiro eu gostaria de mostrar para os irmãos aquilo que aconteceu em setembro. Eu falei para os irmãos que foi um sinal que o Eterno deu para nós. Vou mostrar para os irmãos aqui o que aconteceu em setembro. Lá, o Apocalipse 12 ele se cumpriu plenamente como sendo um sinal. Como um sinal, aconteceu já esse sinal. As 12 estrelas estavam sobre a cabeça da Virgem, a lua estava debaixo dos pés, a criança sendo formada no ventre. Isso ocorreu no mês de setembro. Nós achamos que o menino ia nascer ali. Mas aí, hoje nós entendemos que foi apenas um sinal que o Eterno deu para nós. Então vamos lá. Aí ele explica que foi apenas um sinal, né? Um sinal. Mas esse sinal se revelou no céu, mas não aconteceu, né? Porque tem que ter o arrebatamento ligado com esse sinal, né? Porque quando acontecer esse sinal, tem o arrebatamento e Nibiru aparece, né? É tudo uma sequência, né? Uma sequência de acontecimentos. Nós estamos aqui, ó, no ano de 2016 no estelar. Vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Vou aproximar a tela para vocês verem aí, ó. 2016, mês 10. Tá vendo aí? Está descendo para poder formar o Apocalipse 12. Olha o sol descendo aí. A lua também vai chegar agora. Então vamos lá. Vai, dia nascendo. O sol vai posicionar sobre a cabeça dela. Ela fala que o sol tem que posicionar sobre a cabeça dela. Olha o sol chegando. A lua tá aqui já. A lua chegando aqui embaixo dos pés aqui, ó. Vou voltar mais aqui para os irmãos ver a lua chegando. Ó. Vê? Vou levar bem devagar aqui para os irmãos ver a lua chegando. Pera aí. E a lua aqui, ó. A lua descendo. Se eu voltar aqui mais um pouquinho aqui, ó. Onde a lua tá aqui, ó. Mas tudo tá descendo para formar o Apocalipse 12. O planeta saindo, a lua descendo, ó. A lua vai descer agora. 2022. 2023. Aqui que foi formado o Apocalipse 12, meus irmãos. Ele formou perfeitamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, ó. Aqui que ele formou. Olha aqui, ó. Vou colocar a imagem aí. Aí, ó. A lua debaixo dos pés da mulher aqui. O planeta Júpiter nascendo aqui, ó, na constelação de Virgem. E o sol, ele vem para sobre a mulher aqui, ó. Ele fica em cima da mulher aqui. Foi visto no céu. Uma mulher com a lua debaixo dos pés, com o sol sobre a cabeça, dando a luz a uma criança. Por que sobre a cabeça? Porque, na verdade, essa imagem aí não conta não. O que manda é o esqueletinho aí, ó. Aí, ó. Ela tá sobre a cabeça aí, ó. O sol aí, sobre a cabeça dela. E agora, meus, cadê as 12 estrelas? Porque o ano tá aí, ó. Completou a gestação. 2017, mês 9 de setembro, dia 23. Cadê as 12 estrelas sobre a cabeça dela? As 12 estrelas se posicionaram aqui, ó. Na constelação de Leão. Quem são elas? Vou contar para os irmãos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí juntou esse planeta aqui agora para formar. Os planetas também desceu. Vênus, ó. 10, 11, 12. Com os 3 planetas que desceu. Aí formou-se o Apocalipse 12. O Eterno então já deu o sinal para nós. O Eterno já deu o sinal para a sua igreja. Aí ele revela que o sinal já foi dado para a igreja, né? Mas só que a partir de agora ele revela também que o sinal já não é mais Júpiter, né? Que ele já compreende que o sinal vai ser a Lua, né? Que agora é outro acontecimento, né? Que revela o arrebatamento, né? Só que o Eterno é tão magnífico, meus irmãos, que o que ele vai fazer agora? Agora o Eterno, ele não vai usar mais o planeta Júpiter para representar a criança. Ele vai usar a Lua. Ele vai usar a Lua, porque a Lua representa a igreja fiel, representa o filho varão. Então quem vai estar nascendo aqui agora, aqui, ó, no dia 16 de abril, vai ser a Lua. E tem que nascer no dia de sábado, tudo tem que estar alinhado. É interessante, meus irmãos, que lá atrás nós não atentamos para isso, para a questão do dia de sábado, que a criança tem que nascer aqui no sábado. Já fiz isso aqui outras vezes, porém, agora sim, agora tudo está alinhado, porque tem que ser dia de sábado também. E nós não tínhamos atentado para isso. Então vou mostrar um vídeo aí agora, vou mostrar um versículo da Bíblia aí agora, mostrando que é a Lua que representa agora o filho varão. O Eterno vai usar a Lua, porque a Lua representa a igreja fiel. Veja o vídeo aí agora, vou mostrar na tela para vocês verem o versículo aí de Cantares, capítulo 6. Então, essa é a igreja fiel. Ela é o filho varão do Apocalipse 12 que vai nascer lá na constelação de Virgem. Agora vamos lá para o programa estelar novamente. Tá aí, ó. Soltei o programa agora, irmãos. Ó. Vamos calcular agora, 2021. Tá aí, eu tô mostrando para os irmãos aí o programa estelar, com a mulherzinha, a imagem. Eu vou tirar essa imagem, irmãos, porque o bom mesmo eu vou deixar só com a linha, o que conta é a linha, viu, irmãos? Vou deixar só a linha, tá aqui, ó. Tirei aqui, ó. Aí, ó, tirei. Ficou só a linha, viu, irmãos? Que é a linha que forma a constelação de Virgem. Aí embaixo tá aí, agora vamos lá. Eu vou agora, irmãos, lá na fase da lua, em Israel aí, ó. Nascimento da lua aí, ó. Nascimento do sol e da lua. Lá em Israel, Jerusalém, ó. Março, mês de março, 2021. O nascimento da lua lá foi às 17h41. Onde ela tá aí, irmãos? Na cabeça da constelação de Virgem. Então não bateu, irmão, ó. Além dela não estar nascendo, ela tinha que estar nascendo aqui, ó. Não está nascendo aqui entre as pernas. Então, irmãos, ó, a data tá certinha aí, o horário, tudo certinho, mas não bateu. Por quê?
Porque aí, ó, olha aí, ó. 17h41, 28 de março, 17h41. Tá aqui, o conversão de calendário tá aqui, 28 de março de 2021, porém era domingo. Era 15 de Nissan, mas era domingo, tinha que ser sábado. 2025, mês 4. Mês 4. Tá aí, ó, 2025. E aí, meus irmãos, a lua tá aqui, agora nós vamos olhar lá quando é que vai ser a lua cheia aí, ó. Tá aí, ó. Horas de nascer do sol e da lua em Jerusalém. Abril, mês de abril de 2025. Tá vendo aí? Ó. O dia não bateu, irmãos. Ó, o dia já não bateu. É domingo. Aí, irmãos, é domingo, não bate. Não bate. É 15 de Nissan, tá vendo? Mas é domingo. Não bateu. O calendário não bateu porque é domingo. Mas nós vamos agora 25, 13 de abril. Mês 4, 13 de abril. Vamos um pouquinho. 13, ó. Tá vendo, irmãos? Agora eu vou colocar o horário aí, ó. 19 horas e 45 minutos. Tá aí, irmãos, ó. Tá vendo, irmãos? 41 minutos. Não bate, irmãos. Ó. Aí eu volto aqui no estelar agora, mostro os irmãos aí, tudo do mesmo jeitinho. Porém, a lua lá onde ela tá? Fora da constelação de Virgem. Nem lá dentro ela não tá. Então, não bate, irmão, não bate. Não é sábado, não é sábado. Não é sábado, não é domingo. Entendeu, irmão? Então, não bateu. Era 15 de Nissan, mas era domingo, tinha que ser sábado. Agora, irmãos, agora chegamos aonde nós queremos. Estou aí com a tela aberta em 2022 aí, ó. 2022 vai ser tudo perfeito, irmãos, tudo perfeito. Nascer do sol e da luz em Jerusalém, abril de 2022. Agora eu vou conversar de calendário aí, ó. 16 de abril de 2022, sábado, irmão. Agora é sábado, porque Israel saiu no sábado e entrou no sábado aí, ó. Tá vendo, irmão? Bateu, ó. Dia 15 de Nissan. Bateu perfeitamente. Agora é sábado. Pronto. Tá vendo, irmão? Ó, olha ela saindo aí, irmão. Ó. Olha ela nascendo aí, ó. No vento aí, ó. Saindo dentro do vento. Que perfeição. Nascendo, ó. Isso aí é o céu, lá de Israel. Vai estar desse jeito o céu aí, ó. Em 2022. Com ela saindo. E vai ser, irmãos, ó. Que magnífico. Sábado, irmãos. Ó. Sábado. Ô, eterno é tremendo. Agora alinhou tudo. Assim ele explica, viu, que 2017 bateu, mas não foi. 2022 quase bateu, mas não foi, né? 2025 ali também quase bateu, mas não foi. E ele compactou mais com 2022 ali, né? Que bateu tudo certinho, né? Mas como a gente sabe, o arrebatamento não aconteceu, né? Não, não, não concretizou, né? O sinal houve, né? Então, agora ele segue explicando sobre o arrebatamento. Como os irmãos puderam ver aí, a criança vai estar nascendo lá na constelação de Virgem. A criança vai nascer lá na constelação de Virgem, que é representada pela Lua. E vai estar nascendo também lá em Israel, a Lua cheia. Bem como ele citou aí, né? O filho varão vai estar nascendo lá na constelação de Virgem, né? Vai estar sendo representado pela Lua, né? Entende? Então, a hora que o filho varão nascer aqui, vai aparecer o sinal lá no céu, vai ser representado pela Lua, nascendo na constelação de Virgem, né? Agora o sinal. O sinal é a lua nascendo. Quem é essa criança? É a lua nascendo, porque a lua representa o filho varão. Então esse sinal vai ser dado na terra, lá em Israel. Por isso que nós colocamos o horário aí. 18h55 minutos lá em Israel, a lua vai estar nascendo. Então o sinal vai ser dado na terra. E na constelação de Virgem, lá no céu, às 18 horas e 55 minutos, a lua também está nascendo lá, nascendo, saindo de dentro da mulher, ela saindo de dentro do ventre da constelação lá, da mulher. Vai estar saindo esse horário aqui. E vai estar nascendo também lá na terra de Israel. O eterno é perfeito, meus irmãos. Agora outra coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui, Eclesiastes 43, versículo 6. Também a lua, exata, a mostrar os tempos, é sinal eterno. Escuta, irmãos. Também a lua, exata, a mostrar os tempos. Ela é exata, ela mostra a hora e os minutos. A lua é exata, mostrar que tempo. O tempo do fim, mostra o tempo do nascimento do filho varão, ela é exata para mostrar para nós quando é que chega o nascimento desse menino. Ela é exata, irmãos. Então também a lua é exata a mostrar os tempos. É sinal eterno. Agora, é a lua que marca as festas. Astro que decresce depois da sua cheia. Tá falando da lua cheia. Por quê? Porque a lua cheia que vai marcar a festa. Qual a festa? A festa dos pães asmos. 7 anos lá na glória da igreja com Machia. Porque a festa dos pães asmos, ela era comemorada durante 7 dias. 7 dias você fica comendo pães sem fermento. Então logo após o nascimento da lua cheia, começa-se a festa dos pães asmos. Então lá no livro de Salmos fala, toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Ali é Ial falando que vai acontecer a festa do eterno de Ial e da igreja. Entendeu, irmãos? Agora outra coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui também é o seguinte. Lá no céu, então, vai ter esse sinal do nascimento da criança, do filho varão. E lá no livro de Apocalipse 12 fala o que nós já lemos aí. O filho varão vai parar diante da mulher para devorar o filho tão logo ele nasça. O Nibiru vai parar de frente, o filho varão vai parar de frente para a lua. O Nibiru vai parar de frente para a lua para tentar devorar a criança tão logo ela nasce. Por quê? Porque o Nibiru representa Satanás, ele representa o dragão. Aí ele cita sobre o outro sinal no céu, né? O Nibiru, o dragão, né? E são todos sinais que sucedem um decorrente após o outro, né? Pode ver. Vamos seguir a explicação do irmão. Revelando o arrebatamento bem no dia da constelação, né? Que vai estar, conforme o irmão diz, né? Que vai ser o arrebatamento do filho varão, que vai estar no céu, né? Que vai ser levado para o céu. É descrito pela mulher de Apocalipse 12, né? Vitoriosa no verso 1.
Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós estamos falando do nascimento dos primogênitos. O nascimento deles é o seu livramento. Então, na hora que o anjo da morte vai passando, o Nibiru vai passando, eles vão ganhar o livramento, porque o Nibiru vai matar mais de 1 milhão de soldados lá na guerra da Rússia contra Israel. Ali o anjo da morte vai passar e vai ceifar muitas mil pessoas. Vai ceifar muitos mil soldados, sem contar os meteoros que vai cair com a rabeira dele, vai matar muitas pessoas. Então o anjo da morte vai passar novamente. E aí esse anjo da morte é representado agora por Nibiru. E os primogênitos lá do Egito é agora identificado como filho varão, que vai ganhar o livramento graças ao sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, versículo 11. Entendeu, irmãos? Então a palavra do Eterno é tremenda, tremenda, tremenda. E que hora que vai passar? Meia-noite lá em Israel é 18 horas. Ele fala, um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Aqui agora fala de um segundo sinal. Nesse segundo sinal é que ela dá à luz. O primeiro sinal é só um sinal de aviso de que o filho varão vai nascer. A mulher estava grávida. Então, se você perguntar para os pastores, para os padres, que mulher é essa? Para os padres vai falar que a mulher é Maria, que o filho dela é Jesus Cristo e que o dragão é Satanás, mas eles não vão saber explicar detalhes, igual nós explicamos em vários vídeos aí. A mulher não é Maria, o filho varão não é Jesus, o dragão vermelho é Satanás, por uma parte é Satanás, mas por outra parte é o planeta Vênus, que representa o próprio diabo, da cor de fogo, que vai estar passando próximo da Terra. Quem quiser assistir meus vídeos sobre isso lá, vai ver nós mostrando detalhes sobre isso aí. Então, o que acontece? Quem é a mulher, homens? Não é Israel também, igual os pastores ensinam. A mulher é a igreja em toda a terra. Por quê? Porque o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Não foi escrito para Israel, foi escrito para a igreja. E esse acontecimento aqui é um acontecimento futuro. Por isso que Apocalipse 12 é um acontecimento futuro. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 4, o Eterno falou, e Alfa falou para o presbítero Elhana, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Apocalipse significa revelação. É o livro que seria revelado no final dos tempos. Então, hoje nós estamos aonde no livro de Apocalipse? Nós estamos no capítulo 3, versículo 7 e versículo 14. Nós estamos na era de Filadélfia e Laodiceia. Ouve, irmão, hoje nós estamos em Apocalipse 3, né? Nem chegamos em Apocalipse 12 ainda. Quando terminar a era de Filadélfia e Laodiceia, passamos para o capítulo 4. Ali começa o acontecimento, o arrebatamento do filho varão e todos os outros acontecimentos. As trombetas, as pragas que vão cair sobre a terra, o anticristo chegando, o antimachia, o filho da perdição, a marca da besta, tudo ainda está por vir. Os 7 selos, tudo tem que ser aberto, as 7 trombetas tem que ser tocadas. Então nós estamos aonde? Nós estamos no capítulo 3, versículo 7, que é a era de Filadélfia. São 7 eras da igreja na terra. Nós estamos na 6ª era e na 7ª era. As duas eras, elas andam lado a lado. A era de Laodiceia com a era de Filadélfia. A era de Filadélfia e a era de Laodiceia andam junto. Aí, a hora que aconteceu o arrebatamento, fica só Laodiceia na terra. E aí começa-se a grande tribulação. Começa o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então, esse capítulo 12 não aconteceu nada ainda. Aí, ó, o próprio irmão Romilson dizendo que Apocalipse 12 não aconteceu nada ainda, né? Ele vem falando de várias formas, né? Que Apocalipse 12 ainda não aconteceu, né? Nada aconteceu, nada de Apocalipse 12 aconteceu, né? Nem a queda celeste, expulsão de Satanás, nada. Nada ainda, não tem nada a ver com Maria, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com o filho varão, não é o Salvador. Quem é o filho varão, Romilson? Vou ler aqui o capítulo, continuar lendo o capítulo e vou explicar. Apocalipse 12, versículo 3. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Esse aqui é o planeta Vênus, que vai ser lançado para a Terra, vai estar passando de frente à constelação de Virgem, na hora que ela estiver dando a luz à Lua, porque a Lua vai passar a representar o filho varão nessa hora. Então, no primeiro sinal, quem representou foi Júpiter. No segundo sinal, quem vai representar é a Lua. Por isso que a Lua, ela representa a igreja fiel, ela representa o filho varão. Quem é esse que vem subindo como a Lua cheia, brilhante como o sol? É o filho varão, é a Lua nascendo. A Lua vai estar nascendo na constelação de Virgem. Por isso tanto fala, ó, a Lua nascendo. A Lua vai estar nascendo na constelação de Virgem, vai estar passando pela barriguinha da constelação de Virgem. Tanto que ela, o ciclo que ela faz é sempre o mesmo, é assim, ó. Ela começa na cabeça e vai descendo lá, ó. Então ela vai estar passando pelas pernas. Nessa hora, a Lua vai estar apresentando o filho varão. Aí o que ela fala? O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo ele nascesse. O planeta Júpiter vai estar entre as pernas da Virgem, a Lua vai estar saindo, que a Lua vai estar representando o filho varão. Nessa hora, o arrebatamento dos vencedores que está aqui na Terra, eles serão tirados, porque ele está sendo representado pela Lua lá. Ele literalmente está aqui, que somos nós o filho varão, cremos que somos nós o filho varão, que tem que ser tirado. Aí, irmãos, é explícito e claro, né? O que ele explica, né? Bem como citado lá nos vídeos anteriores ali, que foi colado uns pedaços ali, sobre Estelário. Se acompanhar lá, é bem o que ele está explicando aqui, né? Esse vídeo que é mais recente, ele explica um pouco melhor, né? Que o que acontece no Estelário tem que bater com o arrebatamento do filho varão aqui embaixo. Entende? Tanto que o filho varão sendo arrebatado aqui embaixo é tipificado, é mostrado na Lua, nascendo na Virgem lá no Estelário. É explícito que ele fala, entende, irmão?
Vamos ver novamente. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo ele nascesse. O planeta vai estar entre as pernas da Virgem, a lua vai estar saindo, que a lua vai estar representando o filho varão. Nessa hora, o arrebatamento dos vencedores que está aqui na Terra, eles serão tirados, porque ele está sendo representado pela lua lá. Ele, literalmente, está aqui, que somos nós o filho varão, cremos que somos nós o filho varão, que tem que ser tirado. Então, o que fala aqui agora? Ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto do Criador e do seu trono. O vencedor são várias pessoas, de todas as eras, começando lá da época de Adão. Vai ter um grupo de vencedores de Auschwitz, de dentro da humanidade, para poder formar o filho varão, que hoje está sendo formado dentro da igreja. Hoje existe um grupo dentro da igreja em toda a terra, um grupo de pessoas dentro da igreja em toda a terra. A mulher do Apocalipse 12 é a igreja em toda a terra. E dentro dessa igreja em toda a terra, tem um menino. Esse menino é um grupo de pessoas, é um remanescente, que vai se tornar poderoso, vai se tornar vencedores para poder ser arrebatado e levado lá para o trono do Criador. Então, o dragão, Vênus, vai estar passando de frente à Terra na hora que acontecer esse arrebatamento. Aí, ó, irmãos, o dragão, Vênus, né? Que representa o dragão, que representa a queda do dragão, né? Vai estar passando bem no momento do arrebatamento, né? Bem o que foi citado, os dois eventos são interligados, né? O arrebatamento do filho varão, que vai direto pro trono, né? Interligado com a queda do dragão também, né? Por isso que no verso 4 de Apocalipse 12, relata o filho subindo, né? Que, como citado, que faz parte da mulher também, o filho foi retirado da mulher. E antes disso, no verso 1, relata o que iria acontecer no verso 4, né? Relata a mulher vitoriosa, relata o arrebatamento, né? Dos 144 mil. No verso 1, relata a mulher já vitoriosa, né? Antecipa o acontecimento, né? Simples de compreender isso. E aí, o texto diz assim: ela deu à luz um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Só lembrando que esse filho varão é um grupo de pessoas que no versículo 11 fala assim: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. O filho varão venceram a quem? Venceram a Satanás, graças ao sangue do Cordeiro. Só que o texto fala assim: eles. Primeiro chama ele de filho, depois chama o filho de eles. Então o filho é eles, não é ele, mostrando que é Yahshua, somente Yahshua, não. O filho varão é um grupo de pessoas, são eles, que se tornarão reis e sacerdotes para reinar nessa terra. A eles, a esse grupo de vencedores, será dado uma coroa para cada um deles, será dado um cetro de ferro para cada um deles. Por isso falar, o vencedor, dá-lhe-ei uma coroa, dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Eles serão reis e sacerdotes. Então, o filho dessa mulher é um grupo de pessoas que se tornaram vencedores em toda a terra. Eles é diferenciado em todas essas questões. Eles não seguem o resto do cristianismo. Então, eles são diferenciados. Não pertencem ao grupo. Estão dentro da mulher. Enquanto eles estiver dentro da mulher, a mulher está refletindo a luz do sol. Quem é o sol? Aqui. O sol aqui, ele representa Yahshua. Malaquias fala assim que Yahshua vai vir como o sol da justiça. A voz nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, a luz que a mulher reflete hoje é graças ao filho varão que está dentro dela, na igreja, em toda a terra. Mas quando o filho varão for tirado, o que vai acontecer com a mulher? O que vai acontecer com a igreja em toda a terra? Veja, irmão, ó, o filho varão está dentro da mulher, né? E é ele que dá luz, né? Que dá brilho à mulher. O que está querendo dizer? Que esse brilho, essa luz, só será vista quando o filho varão ser arrebatado, né? E ele será visto no céu como a mulher vestida do sol, né? Vitoriosa, né? Com as estrelas e com a lua embaixo de seus pés, né? Vestido de branco. Então, é simples de compreender isso, né? Aconteceu então lá no Velho Testamento, lá com eles lá. A história está se repetindo, vai se repetir agora no livro do Apocalipse 12. Porque Paulo falou que tudo que aconteceu lá é só um exemplo do que haveria de acontecer no livro do Apocalipse, no Novo Testamento. O dragão vai perseguir a mulher. O dragão representa tanto o planeta Vênus quanto Satanás. Ele representa Satanás será atirado para a terra. Ó, Apocalipse 12, vamos ler, continuar lendo agora. Ó, o 5. Ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com sete festas. O filho foi, porém, arrebatado para o trono do Criador. E a mulher fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado um lugar, América Latina, Brasil principalmente, em que ela fosse alimentada durante 1.260 dias, 3 anos e meio. Aí vai haver uma batalha no céu. Houve uma grande batalha no céu. Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todas as nações, de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Tá vendo? Vai ser jogado para a terra. Agora vai ao versículo 12, quer ver? Versículo 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Foi perseguir a mulher, que dera a luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as asas da grande águia para voar até o deserto, para o lugar em que o Criador, para o lugar em que, longe da serpente, longe do dragão, longe do diabo,
é alimentado durante um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Tá vendo? Então, o Eterno preparou a América Latina. Vai preparar, né? Por isso que o cenário mundial está se formando agora. Porque o Eterno está preparando o cenário. Chama-se geopolítica. Mas você tem que olhar a geopolítica junto com o Apocalipse 12, para você entender a visão do Apocalipse 12. Aí, ó, irmãos, para compreender Apocalipse 12, né, temos que analisar a geopolítica, né? Então, o que está querendo dizer? Que os acontecimentos, né, da geopolítica vão revelar o início de Apocalipse 12, né? Bem igual o irmão citou lá atrás. Não dá ouvido para o que Laodiceia está falando, não interessa o que eles falam para nós, porque eles não é cevada, eles é trigo. A cevada não vai discutir com o trigo. A cevada é irmã do trigo, são irmãos. Você não vai discutir com eles, por quê? Porque eles estão embriagados no vinho da Babilônia. Quem está embriagado não consegue ver nada. Quem está embriagado vai pregar para um tonto, um bêbado, para você ver se ele sabe o que você está falando. Ele fica, eu não sei, o que é que você falou mesmo? Porque ele está embriagado. O Eterno prometeu para o filho varão o céu, a glória. Mas lá está cheio de gigantes. Quem são os gigantes? Satanás e os anjos caídos. Muitos pensam que Satanás está aqui na terra ou no inferno. Satanás não está na terra nem no inferno. Ele vem na terra, mas a sua morada é lá no céu. Por isso que a Escritura fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele atua lá em cima. Quando o Eterno enviou um anjo para poder trazer as revelações para Daniel, o anjo falou para Daniel, o anjo Gabriel, seu nome é Gabriel, falou: o príncipe da Pérsia me segurou lá em cima durante 21 dias. Mas veio o arcanjo Micael Keialcha, abriu o caminho, eu passei e te trouxe a mensagem. Então Satanás é o príncipe da potestade, ele está lá nas regiões celestiais. Ele está lá em cima, ocupando o lugar. Só vai ser lançado para a terra depois que o exército de Yalcha estiver pronto, chegar lá para poder escorraçar ele de lá. Ele só vai ser lançado fora depois que o filho barão entrar na terra da promessa, da mesma forma que Josué e os vencedores, os primogênitos, entrou dentro da terra de Canaã e expulsou os filisteus, expulsou os gigantes de lá de dentro. A história é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Então, o filho barão está sendo preparado para poder jogar Satanás do céu para a terra. Então, vou ler mais 2 versículos aqui e vou estar encerrando. Aqui diz assim, ó. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 diz assim. Deixa eu pegar esse 11:15. Aqui vai dizer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. E o 7º anjo tocou, ouve então forte voz do céu clamando: a realeza do mundo, ou seja, o reino do mundo, passou agora para o nosso Criador e o seu Machia, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, vai falar do filho varão, diz assim: quando o filho varão chegar lá no céu, que ele foi arrebatado, diz assim: ouve então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Criador, e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de noite e de dia, diante do nosso Criador. Aqui, irmão, que o irmão Marcondes perguntou o verso que falava que Satanás tinha acesso ao trono, né? Esse verso aí, ó, de Apocalipse 12, que o irmão acabou de ler, se não me engano 11, verso 11, é explícito, né? Que, como sabemos que nada de Apocalipse 12 ainda aconteceu, né? Então o verso que relata ali que agora sim, no fim dos tempos, né? Agora sim foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que nos acusava dia e noite diante do nosso Ial, diante do trono, acusava diante do trono de Ial, bem como relata o livro de Jó, né? Lá no passado, que Satanás se apresentava lá no trono como soberano e acusador sobre a humanidade na terra, né? Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E aí, então, o que acontece? Aí, o próximo versículo fala assim: Satanás foi atirado para a terra, juntamente com seus anjos. Ai da terra, porque Satanás foi lançado para ela. Então, o que acontece, irmãos? O filho varão está sendo preparado como primícia, para se tornar primícia. Vai amadurecer, vai se tornar um exército de Yalcha para voltar com ele, primeiro para lançar Satanás lá de cima para cá. Depois, quando parar nas nuvens, fazer o arrebatamento do trigo, que é a igreja de Laodiceia, e depois descer para a guerra do Amagedon. Altais, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante. No versículo 11 fala assim: vi um exército que estava com o cordeiro, vestido de linho puríssimo. Linho puríssimo. O linho representa a natureza pura dos santos, representa a justiça do Eterno que foi dada a eles, para eles virem com Yalcha,
eles vai descer com um cordeiro. E Yahshua vai estar reinando. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, liderando esse exército para a guerra do Armagedon. Lá no Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, fala assim: a besta e seu exército pelejou contra o cordeiro e os seus santos, os vencedores. E eles o venceram. E Yahshua vai vencer a besta e o seu exército. Então, a batalha ainda está para ser travada. Aí, irmãos, a batalha ainda está para ser travada. O primeiro ponto agora é sair fora da idolatria, amadurecer para se tornar cevado. E você foi escolhido da mesma forma que o Eterno escolheu os 300, esse eu não quero, aquele que beber água assim eu não quero, aquele que fazer isso eu não quero, ou com o Gideão. Quem escolhe é Yahweh. E Yahweh escolheu os 300 para guerrear junto com o Gideão. Se você me acompanha há muito tempo já no YouTube aí, com certeza o Eterno te escolheu para poder fazer parte dos 144 mil e voltar com o Yahshua na sua. Chama de Yahshua. Aí, irmãos, acho que ficou meio clara a explicação, né, que mesmo o irmão Romilson, mesmo ele no decorrer dos tempos, né, compreendia assim, né, tanto que ele sempre comparou o sinal no céu com o arrebatamento do filho varão, né, entende? Ele sempre conectou um ao outro, né, um não pode estar distinto do outro, né. O sinal no céu revela o arrebatamento, assim como o arrebatamento revela o sinal no céu, né? Então, se analisar bem esses vídeos aí, que vai ser postado aí na sequência, desses estudos dele, se analisar o estelário, né, o decorrer dos estudos dele, de 2017, 2021, 22, 25, né? A gente vai ver essa conexão com o arrebatamento, com o sinal no céu, né? Então, agora passamos a ler aqui Apocalipse 12, né? Depois de compreender, né, que foi passado ali já, né, que nada de Apocalipse aconteceu. Então, vamos ler aqui, vamos compreender. Apocalipse 12, a visão da mulher e do dragão. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aí, ó. Esse relato é da mulher vitoriosa no céu, né? Vestida de sol, com as 12 estrelas, com a lua sobre os pés, vestida de branco, né? Então, essa mulher vitoriosa é os 144 mil, né? É os 144 mil que foram arrebatados. Aqui do verso 5, aqui, ó. Ela dá à luz um filho varão, né? Então, que nem eu falei, nem foi citado. O filho varão faz parte da igreja, né? E lá em cima é citado, antecipa o acontecimento aqui debaixo, né? Lá em cima é citado ele já no céu, arrebatado, 144 mil, como mulher vitoriosa, né? Vestido de sol, né? Como foi citado, né? Enfatizando o arrebatamento dos 144 mil, lá no verso 1 já, né? Compreende, né? Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Aí, ó. Vem Nibiru e o dragão. O grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças, 7 diademas. Aí, enfatizando o poder do dragão. Poder celeste. Aí, ó. Todo o seu poderio. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Aí, ó. Isso aqui é uma tipologia do que está prestes a acontecer aqui no verso 7, ó. Entende? Como sabemos que os principados e potestades e Satanás ainda habitam em regiões celestiais e não foi expulso, como o Apocalipse 2 não aconteceu, né? Sabemos que a tipologia da cauda ali é o que está prestes a acontecer aqui embaixo, né? Então, ele descreve: a sua cauda arrastava 1/3 das estrelas, lançando-os para a terra, né? Enfatizando a guerra aqui debaixo. Vamos continuar. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim dele devorar o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, né, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Esse é o filho varão, que é descrito como uma mulher lá no verso 1. Aí, ó. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto.
onde Yahweh lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Aí, enfatizando de novo aí, ó, a mulher, né? Parte da mulher é arrebatada, né? E é descrita no céu, né? Os 144.000. Outra parte da mulher foge para o deserto, que é citada aqui embaixo, né? E tem outra parte da mulher, né? Que é os remanescentes, né? O resto, aqui, ó. O resto dos seus descendentes, né? E, ó, a mulher, enfurecida por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, né? Então, tem mulher, uma parte da mulher vira os 144.000, é descrita no céu, vitoriosa. Outra parte foge para o deserto, né? Que é descrita aqui, né? O dragão postou-se para perseguir a mulher aqui, ó, que dera à luz ao filho varão. E a outra parte da mulher, a que não é protegida, né? É descrito aqui, ó, como o resto. Entende? Então, vou voltar lá em cima. Aqui, ó. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas, todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh de seu trono. Aí, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Né? Houve então uma batalha no céu, enfatizando a batalha celeste. E seus anjos, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Aí, ó, lembra que foi citado que no estudo que foi postado lá, Apocalipse 12 não corresponde com Efésios 6, Efésios 3, né, e o relato de Jó, né? Porque aqui está escrito, ó, foi derrotado e não se encontrou mais lugar para eles no céu, né? Então, se ele foi expulso, derrotado, e não se encontrou mais lugar para eles no céu, como é que em Efésios 6, Efésios 3 e em Jó lá relata principados, potestades, né? E Satanás regendo e dominando em regiões celestiais, né? É simples de compreender agora, né? Porque Apocalipse 2 não aconteceu, né? Então por isso que eles estão na mesma posição de sempre, né? Bem como relata Jó, ainda continua Satanás ainda, com todo o seu poderio. Tudo isso será revelado e o desfecho disso se dará no final dos tempos, né? No arrebatamento, né? Aqui, ó. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Aí, ó. Foi expulso para a terra, né? E seus anjos foram expulsos com ele, ó, enfatizando lá a sua cauda que arrastava lá 1/3 das estrelas. Aqui eles foram expulsos, né? Aqui, ó. Mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Agora aqui no 10, ó. Ouviu então uma voz no céu, proclamando. Aí, ó. Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh, e a autoridade do seu Messias. Aí, ó, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. A autoridade de Yahshua, conquistada lá no madeiro, só se realizará no fim dos tempos, quando o dragão for definitivamente expulso das regiões celestiais, né? Porque ó, aqui, ó, a autoridade e a realeza do nosso Yahweh. E realizou-se a autoridade do nosso Mashiach, do seu Mashiach, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Yahweh. Aqui está a passagem, ó, no verso 10. Se tem no verso 11 antes, mas no 10 aqui, ó. Aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Yahweh, ó. Ele está lá, ó, dia e noite, nos acusando diante de Yahweh. Onde que Yahweh está? Yahweh está lá no trono, né? E aonde que Satanás está acusando nós dia e noite? Aqui, ó, diante do nosso Yahweh no trono. Faz um link com a passagem de Jó.
Jó também relata Satanás lá no trono, lá no trono. Isso depois dele ser supostamente expulso lá do Jardim do Éden, né? Lançado para a terra, que é uma teoria falsa, né? Que dá base para a teoria do caos, a teoria da lacuna, entendeu? Entendeu? Necessita dessa teoria da queda de Satanás lá no início. Mas sabemos que Satanás não caiu, né? Ele não foi expulso, não foi lançado, nem trancado. Dando continuidade aqui. Aqui, ó. Eles, igual o irmão meu falou, eles, porém, o venceram. Eles, os 144.000, né? O filho varão. Né? E do verso 5 aqui, ó. Onde é que tá o verso 5? Ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com sede de ferro, né? E, ó, eles, filho varão, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. E, ó, não é anjos, é os 144.000, né? Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais, ou seja, todos os 144.000 que foram arrebatados para o céu, né? Por quê? Porque ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aí, ó, os últimos 3 anos e meio, onde o dragão vai estar lançado na terra, furioso, desesperado. Aí, ó, ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia, para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio ao socorro da mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, ó, a mulher que foi refugiada no deserto, né? O dragão foi então guerrear contra o resto. Uma parte da mulher é arrebatada no verso 5 ali, né? Descrita que são eles aqui, ó. Outra parte da mulher foge para o deserto, né? Outra parte da mulher foge para o deserto. E a outra parte, o resto, que faz parte da mulher também, né? É descrita sendo perseguida pelo dragão. Aqui, ó. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Iau e mantêm o testemunho de Yausha. Esses são os que estão pelo mundão afora aí, né? Os que não estão refugiados no Brasil, né? E a gente compreende que o Brasil é o refúgio, né? O deserto, né? Aí, ó. Tá, irmãos? É para honra e glória de Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach.